Fala, traders! Vamos para mais um dia de trade. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Ronaldo Martins, day trader de mini índice. Eu opero através da análise gráfica e price action. Compartilho minhas operações diariamente e feito um fechamento de mercado. Bora para a leitura. Fechamento de mercado atrasado. Era ontem, acabei não fazendo, mas vou fazer uma leitura do dia de ontem. E teve boas operações, mercado bem lateral. Eu gosto desse tipo de mercado. O mercado foi uma formação de triângulo expandido e eu gosto muito de operar esse tipo de mercado. Dá muitas operações com uma boa taxa de acerto. Ultimamente eu tenho feito somente uma operação, então é gain ou é loss. Até agradeço o Home Office Trader que fez um comentário, né, no stories que eu postei, perguntando, né, se não deu para proteger a operação, né? E realmente eu não tenho protegido a operação, justamente para controlar essa perda, controlar o comportamento, de lidar com a perda, de aceitar o stop daquela operação, de aceitar que eu entrei errado, é aquele tipo de operação que para quem já tem um ano de mercado, e já tem esse sentimento quando entra numa operação. Na hora que tu clicou, que tu entra na operação, tu já sente que não foi aquela operação boa, porque são características que a gente vai adquirindo com o tempo, de tanto tomar prejuízo mesmo, porque é no prejuízo que vai ficar mais gravado na tua memória aquela leitura gráfica. É no trauma mesmo da perda que vai te trazer experiência no mercado. E muitas vezes tu vai entrar numa operação e tu vai sentir que aquela operação não é boa, tu vai ficar desconfortável, justamente por isso, pela tua experiência e por tu ver que aquela operação já não é tão boa. E o que eu estou trabalhando hoje é isso, controlar, mesmo que eu entrei numa operação ruim, eu vou deixar estopar para melhorar minhas entradas e eu lidar com esse comportamento. Eu entrei muitas vezes já até hoje em overtrading e, e controlar uma operação no dia tem me ajudado bastante, tem me trazido muita evolução na parte comportamental e, controlando as minhas perdas e meus ganhos, né? Então tem me ajudado bastante. Claro que acredito que mês que vem, já com essa sequência que eu tenho já deixa eu ver, eu entrei em overtrading 2 vezes nos primeiros meses, nos primeiros 2 meses, uma em cada mês. Acho que foi na segunda semana, quando eu mudei a gestão, eu tive um dia ali de fúria, saí positivo, tinha tomado um loss, recuperei 15 mil, e isso aí fechei o mês positivo, e não é um tipo de comportamento ideal, é um comportamento sabotador no mercado, até por tu estar saindo no positivo, te traz um excesso de confiança de que tu vai conseguir recuperar todos os dias que tu tem prejuízo. E não é bem assim. Tem dias que tu vai entrar de forma descontrolada, por impulsividade, saindo da tua gestão e vai acabar tomando um loss ainda maior do que tu já estava. Esse é um grande risco de operar day trade, de tu saber controlar tanto o ganho quanto a perda e na hora que tu tomar o prejuízo, aceitar e, voltar só no outro dia para estar fazendo a operação. E no segundo mês também eu tive um dia de stop, que eu acabei saindo da gestão no segundo mês, tive mais um dia ainda. E acabei me alavancando, pegando uma operação, tive um lucro bom, fiz uns 6K no dia, mas eu acabo me alavancando, pegando uma tendência com um bom momento, eu acabo acrescentando mais lotes e tá totalmente errado, né? Tá fora do operacional, foi uma atitude impulsiva. Pela leitura dá para fazer a operação, sim, mas tem que ser gradativo e não de forma descontrolada e por impulsividade. Então tem que ser gradativo, não pode ser na hora que tu resolveu fazer porque tu tomou um prejuízo, porque no longo prazo é extremamente sabotador, a conta não fecha e o mercado vai fazer tu pagar essa conta. Uma hora a conta vem, tu pode trabalhar 2, 3 meses no gain
e vai acabar devolvendo em uma semana. Isso aí já me aconteceu muitas vezes e por isso que eu tenho controlado e feito somente uma operação no dia. Aqui eu vou até comentar a operação que eu fiz. E aí já comento o que eu poderia ter feito nessa operação, o ponto que eu vi que já era uma operação que não era ideal, e já poderia virar a mão e zerar, mas eu vou fazer de forma gradativa e acredito que no mês que vem eu já libere alguma gestão mais flexível para o meu operacional. Bom, vamos para a leitura. Ontem, né, realizei uma venda de 30 lotes, um T-Bar Reversal ancorado na 200 do 5 aqui. Eu tenho planilhado esse padrão, que seria uma barra elefante, né, saindo da 200 do Oliver Velez. Só que todo padrão a gente tem que ter características para te saber se aquela operação está com uma boa matemática. E são características que a gente vai adquirindo, né? Que nem operar numa retração de 50 macro. Foi um ponto que eu analisei aqui. Ó, retração de 50 macro. É uma região que deveria ter aguardado uma acumulação melhor, porque ele já teve uma rejeição logo na abertura. Ó, essa aqui é a linha. Ó, retração de 50 desse movimento dessa cunha. Então ele abriu com gap de baixa, teve uma barra compradora fechando acima da 200, então ele teve uma forte rejeição dessa região. Ele falhou um fundo macro, ó, fundo majoritário, esse fundo aqui, que é um fundo que teve uma forte movimentação na compra, é um fundo majoritário ou um fundo macro. Aqui também foi um fundo macro, né? Um fundo majoritário, e aqui foi um pullback e que formou esse fundo. Então ele falhou também esse fundo, e eu entrei após a rejeição desse fundo, a entrada errada, né? Uma matemática não errada não, formou o padrão, né? Anti-bar reverso na 200, ele rompeu abaixo da barra, então ele deu a característica para mim entrar, só que o contexto não era muito bom, e foi o que influenciou na matemática de não ter saído no gain, né? Ele chegou a ficar aqui nessa movimentação, ele ficou a 4 ticks da minha saída. Se eu tivesse entrado um pouco mais acima, uma retração de 61.8 dessa barra, né? Eu entrei na retração dela, no meio dela, para uma segunda perna, acreditando que ele ia fazer um pullback e dar mais uma puxada. Não acreditava numa tendência por causa desse contexto aqui ainda. A VWAP ainda estava por baixo das médias, ó, médias curtas trabalhando por cima da 200. Então era um contexto que eu acreditava só para fazer um scalp mesmo. Aqui retração de 50 macro, falha de rompimento do fundo majoritário, esse fundo aqui. Uma VWAP por baixo das médias, ó. Tanto no 2 minutos, já boto no 2, quanto no 5, ó. Tava por baixo ainda, médias curtas por cima da 200, não era um contexto muito bom. Deu o padrão? Deu o padrão. A gente vai entrar, tem que analisar, tem que olhar, ver se tá ideal. Acabei entrando, faz parte, mas a gente pega o aprendizado e é na perda que a gente vai gravar melhor aquele tipo de padrão. Médias curtas por cima da média de 500 do 2, tá? Vamos para 2 minutos. Ó, médias curtas ainda por cima da 500, ó, média de 500. E ele fez uma pernada. Aqui ele veio fazer o pullback e eu entrei no pullback, né? E acabou falhando por esse contexto, ó. VWAP ainda por baixo, ó, das médias curtas. Isso aí dificulta a movimentação a favor da venda aqui, né, no caso. Aqui deu uma comprinha, ó. Poderia comprar essa barra, ó. Foi a mesma barra que eu comprei no dia anterior, ó, uma barra externa. Ela vem acima e vem abaixo da barra anterior, num contexto baixo de uma lateralidade. E aqui pagou aí um movimento bom, não teria estopado com 250 pontos e teria pegado o alvo também. Aqui, nesse movimento, deixa eu tirar aqui essa... Tinha um fundo macro aqui. Aqui ele formou fazendo um alargamento, um canal
expandido micro. Ó, ele vem fazendo fundos e topos, né? E aqui ele expandiu. Ó, ele expandiu. Ó, aumentou o range nessa região, sinalizando que ele estava fraco para continuar na venda, porque ele teve forte pressão compradora. Ó, não rompeu, não renovou o fundo do dia, então ele estava fraco, não conseguiu renovar. Ele falhou o rompimento desse fundo ali, ó. Minha saída estava um pouco abaixo aqui, ele não veio e acabou voltando. Nessa barra aqui, forte rejeição compradora, foi um to-buy reverso aqui na compra. Aqui já poderia ter botado a saída no 0 a 0, zerado a posição, ou até virado a mão para compra. E aguardado uma segunda entrada, né? Que aqui ele poderia dar continuidade, ó. Ele rejeitou, aqui deu uma venda, ó, deu uma venda aqui, veio renovar o fundo, andou 200 pontos. Ele acabou rejeitando aqui a VWAP, ancorado na 20 e na 9, e aqui formou um fundo duplo, num canal expandido de baixa, baixo numa lateralidade, aqui ó, uma lateralidade, aqui ele estava abaixo, né, na lateralidade, armou aqui um fundo duplo mais amplo, né, aqui, a gente consideraria aqui primeiro, e aqui um fundo duplo mais amplo, né, ancorado na retração de 50 majoritária, né, macro. E aqui foi uma boa entrada, aqui dava para entrar na compra. E chegou a pagar um movimento, andou, foi buscar o topo da lateralidade. E hoje ele realmente estava falhando os movimentos aqui de to-buy reverse, ó. Que deu um to-buy reverse, ó, ancorado na 200, médias curtas já rompendo a VWAP. E aqui acabou falhando o movimento, o fundo duplo ancorado na retração de 50 foi mais forte e aí acabou estopando aqui, ó, dois to-buy reversos na compra, não desenvolveu, e aqui foi buscar retração do gap, né? Retração de 61.8 aqui, não chegou a fechar o gap, mas foi fazer um movimento macro. Ele rompe a cunha. Aqui a gente tem uma cunha mais ampla, né, uma cunha macro. Ele rompe a cunha e aí vem fazer uma correção para armar um pivô de baixa, né, após o rompimento. Mas acabou falhando, né, o movimento e virando um triângulo expandido. Aqui eu já explico já. Aqui ele largou uma barra externa, a mesma barra desse padrão aqui. Ó, ela vem abaixo e vem acima da barra anterior. Poderia entrar abaixo dessa barra interna que ficou dentro dela, que foi uma barra negativa, ou entraria abaixo desse rompimento, falhando a média de 200, médias curtas ainda por baixo. E aqui já uma terceira puxada, né? Uma, duas, três, um movimento de cunha e uma entrada aqui, stop de 250 pontos. Sairia na mínima, ou pegava 250 pontos, ou poderia conduzir no barra-barra. Aqui veio uma forte movimentação, o mercado foi buscar, não teve comprador, e por falta de liquidez, o mercado acaba levando, né? A movimentação acaba sendo rápida. Aqui deu mais uma venda, a gente já teve a inversão da 9 e da 20 para baixo da 50, e aqui ele deixou uma forte rejeição, ó, o pavio. Ele veio até aqui, rejeitou e acabou fechando lá na mínima. Poderia entrar no rompimento ou após essa barra ignorada aqui. Deixou um dojizinho, poderia entrar no rompimento dela. É arriscado, mas o fluxo aqui estava forte. Um fluxo vendedor bem forte. E aqui já tinha ocorrido a inversão, né, das médias.
E aqui formou um triângulo expandido. Deixa eu tirar aqui. O que é o triângulo expandido? Ele é um padrão de lateralidade. Um dos padrões que eu mais gosto é de estar operando no índice. Que tu consegue pegar a compra, consegue pegar a venda. E com uma boa taxa de acerto. Ó, esse é o triângulo expandido. Ele faz ou o megafone, né? O alargamento, tem vários nomes, né? O triângulo expandido é o Al Brooks que comenta. E a gente vai trabalhar com compras na parte inferior e vendas na parte superior. Aí aguardar uma boa barra de gatilho e um contexto. Aqui pelos 5 minutos a gente teve um T-bar reverso. Poderia entrar aqui na falha, ó. Largou uma barra de rejeição aqui no fundo rompido, entraria acima. Stop abaixo do T-bar reverso, né? 400 pontos. E vai buscar pelo menos 1 para 1. Aqui, pelo 5, teve um T-bar reverso ancorado na 200. Ó, VWAP por cima, a 20 ainda por cima da 9. Mas comprando após uma forte puxada na compra e tentando vender baixo na lateralidade. Esse é o risco de estar pegando, ver o padrão e acabar fazendo uma operação com contexto ruim. Aqui ele já tinha falhado o rompimento desse fundo e aqui deveria guardar aqui uma formação aqui, ó, pelo menos uma puxada e aí armar um pivô de baixo para a gente estar trabalhando a favor desse movimento, trabalhando aqui ou com uma rejeição abaixo desse fundo e aí aqui ele vai trabalhar como uma resistência e aqui a gente procura uma venda, porque ele já muda esse contexto de compra forte. E aqui ele fez só uma correção, ó, fez o pullback no suporte, nesse fundo rompido, e aqui já rejeitou e começou a falhar e trabalhar acima na média 20. Aqui. Vamos para 2 minutos. Mesmo caso aqui no 2 minutos, né? Deixei marcado. A gente está analisando uma cunha. Também tem que ter um contexto bom. Aqui a gente tem exemplos muito bons no mesmo dia de contextos diferentes. Ó, a gente tem uma cunha, ele deu um T-bar reversal, mas não rompeu a LTA, né? A linha de tendência de alta. Para quem não sabe o que é LTA, a gente traça pelos fundos da movimentação com fundos ascendentes. Essa é uma LTA. Ele não quebrou o movimento da LTA, foi quebrar só aqui. E a gente está vendendo baixo e na região também, né, de 50%. Uma região de briga e pode ocorrer muita incerteza. E aqui a gente está operando baixo nessa lateralidade. Com aquele contexto a gente já falhou o fundo, né, da abertura. Falhou por quê? Porque ele voltou a trabalhar por cima. Ó, ele fez uma ancoragem aqui, ó, no 2 minutos. Ó, ele rompeu acima, voltou, fez o pullback e aqui deu uma barra compradora no 2. Ó. Então a gente está operando contra esse movimento. É uma operação com a matemática ruim, diferente desse contexto. Aqui a gente já estava na correção. Ó, a gente corrigiu. Então a gente estava vendendo valor aqui. Ó. A gente estava vendendo num preço bom. Ele subiu para fazer a correção. Mercado alto e uma lateralidade. Aqui na retração de Fibo. Médias curtas por baixo da 200. E aqui a gente entraria na falha com a matemática melhor do que essa aqui. Porque aqui a gente está baixo já.
Aqui a gente está no alto da lateralidade. Para a gente ver como o contexto do padrão gráfico influencia na evolução do movimento, na matemática da operação. Assim como eu errei essa venda, vendi aqui uma região ruim, porque o contexto era uma região de 50% macro, e ele acabou falhando o movimento. Levei vários outros critérios aqui que eu comentei, que mostrava que a matemática não era tão boa para mim estar fazendo aquela operação. Aqui, deu um multibar reverso aqui na 200, já mais alto, né, na lateralidade. Chegou a andar mais, ó. 200 pontos. Aqui deu uma compra pelos 5. Ó, multibar reverso aqui, já arriscado também. Mas aqui a gente pode observar uma compra forte, correção fraca. Barras fracas, ó, se sobrepondo, doji, bastante pavio na parte inferior, rejeitando a VWAP. A 9 já passou por cima da 20, ó, passou por cima da 200, e aqui um T-Bar reverso ancorado nelas, tanto na 200 quanto já na 9 e na 20. Uma operação aí para buscou 300, foi buscar topo, buscou topo, 400 pontos. Aqui novamente, ó, olha a cunha de novo. Vou deixá-las marcadas aqui para mostrar como o contexto da região que está ocorrendo influencia muito na operação, e mostrar as operações que sim dá para fazer no mercado lateral e sair no lucro. Olha exatamente o que eu estava comentando aqui, ó. Os dois contextos bem diferentes. Ó, 1, 2, 3 puxadas, alto na lateralidade. Já tínhamos uma rejeição forte nessa região, então é uma região que teve uma movimentação forte na venda, e é uma região que poderia novamente dar uma impulsão a favor da venda. Uma rejeição, né? Então ele rompeu, falhou, ó, vou botar aqui, ó, ele rompeu, ele violou, falhou o movimento, ó, falhou a barra compradora, que teve a impulsão na compra e não levou, formou essa cunha de alta. Bom, nem botei a divergência no FR aqui, ó, a divergência no FR. Acabei me esquecendo aqui. Aqui um pouco fraco, ó, ficou flat, mas o FR não tão expressivo quanto esse. Aqui não tinha divergência no FR, ó. Não tinha só no fundo. Tinha para compra, né? Do T-Bar reverso do 5 que deu. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, aqui ó, o contexto alto na lateralidade, rompeu a LTA que eu comentei, fez um topo duplo. O que é o topo duplo? Dois topinhos, ó. Fez um M. Poderia entrar abaixo aqui, ó, dessa barra, que seria um stop. Para quem entrou na compra aqui, teria protegido nessa barra forte ou nesse fundo. Então foi uma das entradas mais bonitas aí do dia. E poderia entrar aqui na inversão também, mas o stop eu deixaria lá na máxima. 250 pontos, para evitar uma violinada aqui. Porque aqui ele estava na cara da média de 50. E já mais próximo já da 200, né? Ó, 100 pontos. Aqui ele buscou 200. Ó, 300 pontos. E aqui eu já protegeria já. Ou conduziria o movimento com projeção aí
ou retração, né, do movimento. Ó, teve a inversão no topo, ele vem buscar as retrações, ó, retração de 50, veio buscar o meio da lateralidade, poderia conduzir até ali, 460 pontos. E aqui, novamente, mais uma cunha, o dia formou cunha à vontade. Só uma entrada boa. É o tipo de dia que dá uma frustração, sai no loss, porque teve muitas operações boas. A gente acaba errando e faz parte. Facilmente dá para recuperar hoje. Um exemplo, né? Ó, outra cunha. Divergência no FR. Hoje ficou fácil de entender cunha. Deixe nos comentários aí quem está acompanhando até aqui o vídeo, o que está achando aí dessa leitura, se conseguiu entender bem a leitura de contexto das formações dos gráficos. E bota em prática, botar na tela, fazer backtest para pegar confiança e estar realizando as operações. Aqui, o T-Bar Reversal, ó, em 2 minutos, entrada muito bonita aqui, ó. Fundo macro, ó, rejeitou o fundo macro, por isso que é bom deixar o suporte, as resistências importantes, ó. Aquele mesmo fundo que ele rejeitou aqui na abertura, ele voltou a falhar aqui num contexto de cunha de baixo, com a divergência anti-bar reversal, ó, foi buscar o topo da cunha. Chegou a andar 480 pontos, mas aqui no topo da cunha já dava para estar realizando. Ó, T-bar reversal ancorado na 200, mas na retração de 50, após uma inversão e uma compra forte, e um contexto de reversão para compra. Então, mais um stop para quem tentou vender contra um padrão desse, né? Aqui o mercado deu continuidade na venda, foi buscar a retração de 61.8 do dia, né? Foi buscar o 61.8, foi buscar o fundo da abertura. É a retração de 50 macro. E aqui deu uma vendinha. Ó, aqui já o preço tá na parte superior, né, da lateralidade macro do dia, né? E aqui deu uma venda, uma boa barra, já armando um pivô aqui, ó, primeira pullback, e aqui ele pivoteou, fez um pivô de baixa, uma boa ancoragem na inversão das médias, e ancorado na 200, fechou quase na mínima, e aí sairia aqui na mínima da cunha. É isso aí, pessoal, essa foi a minha leitura de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like e escreve no comentário o que está achando aí da leitura, se está conseguindo entender bem. E tamo junto, segunda tem mais mercado.